Olá, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, professora e amo o que eu faço. Hoje a gente vai falar sobre as principais alterações do processo de envelhecimento. A gente vai dar continuidade aí à nossa aula, da disciplina de gerontologia, tá certo? Essa é a aula de número 5 da disciplina de gerontologia. Fazendo lembrar que essa aula está sendo destinada ao Centro Técnico Templários de Constituição do Jacuípe para os alunos do curso técnico de enfermagem, tá certo? Mas você que está me assistindo, que não é meu aluno, seja muito bem-vindo. Se é meu aluno de outro curso, também sejam bem-vindos e espero que vocês gostem aí, tá bom, dessa aula. Então vamos lá, que a aula de hoje está muito interessante, tá certo? Vamos lá, pessoal. Olha só, quando a gente fala das principais alterações biofisiológicas observadas no processo de envelhecer, a gente vai ter aí na nossa continuidade da nossa aula, a gente vai ter o distúrbio cardiovascular. Fazendo lembrar que eu já falei, dos processos aí de transformação, ou seja, do processo de envelhecimento, a gente falou aí da senescência nas últimas aulas. Então, nessa aula de hoje eu vou falar um pouco de senescência, mas vou falar um pouco de senilidade também. Para você que ainda não sabe o que é senilidade nem senescência, assiste minhas outras aulas da disciplina, que você vai rapidamente entender aí qual a diferença de cada um, tá certo? Então, bora lá. Hipertensão arterial sistêmica, tá? É o resultado aí do produto débito cardíaco e da resistência vascular periférica. É o aumento da resistência periférica no idoso, é consequência direta da arteriosclerose, certo? Que leva a um processo que poderá ser chamado de endurecimento do vaso. É uma doença altamente prevalente entre idosos, tornando-se determinante na morbidade e mortalidade elevadas dessas populações, certo? Acomete cerca de 50% a 70% das pessoas idosas. Dois aspectos importantes devem ser considerados nas pessoas idosas, certo? A gente vai ter aí maior frequência de hiato auscultatório, tá? Que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação, tá, do manguito. Tal achado pode subestimar a verdadeira pressão sistólica ou superestimar a pressão diastólica. Isso se dá, pessoal, justamente no idoso, porque no idoso, seus vasos sanguíneos, eles muitas vezes já sofrem suas debilidades no processo de envelhecimento, tá? E aí acaba dificultando o processo auscultatório. E aí, a gente vai ter a pseudohipertensão, que é caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do enrijecimento da parede da artéria, que pode ser detectado por meio da manobra de Osler, certo? E aí, pessoal, a gente vai ter como objetivo primordial no distúrbio cardiovascular, tá? O tratamento da hipertensão arterial. Então, bora lá, ó. Redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular da pessoa hipertensa, aumentadas em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes, tá? As abordagens terapêuticas aí para hipertensão arterial, a gente vai ter o tratamento baseado em modificações do estilo de vida, perda de peso, incentivo às atividades físicas, alimentação saudável e etc. O tratamento medicamentoso vai ser justamente aí, um associado que a gente vai ter no tratamento, e aí a gente vai ter cuidados especiais no tratamento da hipertensão, arterial sistêmica no idoso, tá? Que é chamada de RAS, tá? Acompanhamento e cuidado contínuo. A equipe deve acompanhar o idoso de forma mais frequente, devido à necessidade de verificar a resposta ao tratamento e presença de efeitos colaterais, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar agora sobre diabetes mellitus, que aí vai estar aí, justamente se encontrando nos distúrbios endócrinos que o indivíduo no processo de envelhecimento pode estar tendo. Isso não quer dizer, pessoal, que a pessoa mais jovem não vai ter, mas como a gente está tratando da matéria de gerontologia, a gente está trazendo, as informações mais direcionadas ao idoso, vamos lá entender as causas do diabetes no processo aí de envelhecimento, o que é que de fato, pode estar causando. Mas vamos lá. A idade é o de pico de incidência
frequência de novos casos de diabetes é de 60 a 70 anos de idade. Na sua sintomatologia, né, clássica, está ausente aí no idoso, certo? Então, muitas vezes o idoso ele vai ter esse distúrbio, né, essa patologia, o desenvolvimento da diabetes, mas não vai ter aí muitas vezes a apresentação de sintomas, certo? Então, as pessoas idosas, né, em geral apresentam diabetes tipo 2, não dependentes de insulina, porque as células do corpo não são receptivas ou sensitivas à insulina produzida pelo corpo, embora possa ser produzido um valor adequado de insulina, certo? A expressão clínica, né, de diabetes mellitus no idoso, né? Vamos lá. A forma mais frequente de apresentação do diabetes mellitus é um achado casual, né, um exame de saúde ou um exame de glicemia não diretamente relacionado com a suspeita de diabetes. Então, a gente vai ter aí as formas de apresentação, aumento de sede, né, que é justamente aí a polidispepsia, né, aumento, né, da micção, a poliúria, aumento, né, do apetite, muitas vezes. Então, pessoal, esse vai ser aí os sintomas que vai aparecer e que, de acordo com esses sinais e sintomas, é que vai estar sendo avaliado. Porque, como eu falei antes, no processo de envelhecimento, os nossos órgãos também ele vai tendo esse envelhecimento celular e, consequentemente, vai tendo aí, né, uma debilidade. Muitas vezes isso acontece, né, porque, de fato, o idoso, né, vemos e convenhamos, passa uma vida toda desgastando esses órgãos e chega um momento que muitas vezes começa a ter aí as suas dificuldades. Isso pode acontecer tanto no processo da senescência, que é o envelhecimento, né, comum aí do indivíduo, como também na senilidade, que é o envelhecimento associado a patologias. Nesse caso que eu estou falando aqui, ainda é sobre a senescência, tá? Vamos lá. Expressão clínica da diabetes mellitus no idoso, a gente vai continuar aí, né, justamente com o aparecimento dos sintomas. Vai ter aí fadiga, visão turva, tá? Que a gente chama de visão embaçada, né? Infecção, que curam lentamente, um ferimentozinho, um arranhãozinho que muitas vezes acaba demorando demais no processo de cicatrização. Impotência, né, sexual em homens, tá? O diagnóstico, né, de pneumonia, em que o estado de consciência alterado e a desidratação contribuem para o desenvolvimento do quadro. Então, com o diagnóstico aí de pneumonia, também pode ter aí, né, justamente um agravante a mais para a descoberta, tá, da evidência da diabetes mellitus aí no idoso. E aí, pessoal, né, nas nossas observações, pode haver, né, glicossúria, né, sem hiperglicemia, em consequência de distúrbio tubular, o que pode ocasionar um diagnóstico equivocado de diabetes mellitus, tá? A poliúria está presente no idoso, muitas vezes não é pensada como sendo causada por diabetes mellitus, mas frequentemente por hipertrofia prostática, cistites e incontinência urinária, entre outras causas, tá bom? Então, ainda, pessoal, né, na expressão clínica do diabetes mellitus no idoso, a gente vai ter aí a polidipsia, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado o nome, mas vamos lá que a gente consegue. Em pessoas idosas que podem aí apresentar grave depressão, tá? De espaço extracelular, osmolaridade e mesmo, né, coma sem aviso prévio e sem polidispepsia. Olha só, o idoso muitas vezes, pessoal, tá? Eu já vi casos assim, por exemplo, ele começa a ter um alto valor da glicemia, tá? E aí muitas vezes acaba não cuidando, e aí de uma hora para outra, né, com essa má alimentação, esses maus hábitos de vida, acaba entrando em coma justamente porque tem um pico glicêmico e acaba aí sendo levado, né, justamente ao coma. Então isso é muito complicado e pode levar a complicações sérias até a morte aí, né, precoce muitas vezes por conta, tá bom, dessa falta de informação e do cuidado devido. As pessoas idosas raramente desenvolvem, né, cetoacidose, mas podem entrar, né, em estado de hiperosmolaridade e fazer sua apresentação inicial com confusão como coma, né, ou sinais neurológicos focais, né, que podem ainda apresentar queixas inespecíficas, como, por exemplo, fraqueza, fadiga,
perda da vitalidade ou infecções, né, menos importantes, né, da pele, e tecidos moles como a moniliase vulvovaginal, tá? Então pode estar tendo essas apresentações. A gente vai falar um pouco agora sobre nutrição e hidratação da pessoa idosa, mas falando sobre a diabetes, a gente vai ter aí, tá, pessoal, a diabetes mellitus, tá, tipo 1 e a tipo 2, e a gente vai ter a diabetes, né, que é chamada de diabetes cetônica. Então, essa diabetes cetônica, pessoal, é aquele tipo de diabetes que o indivíduo ele vai ter ali, tá? O que a gente chama de hipoglicemia. Então, a gente tem a hiperglicemia, que é quando a glicemia, né, o valor, né, glicêmico está muito alto, e a hipoglicemia, quando esse valor, né, glicêmico está muito baixo. Então, esse indivíduo que apresenta, né, a hipoglicemia, vai ter aí, né, como característica, tá, da apresentação desse valor, né, de hipoglicemia, muitas vezes aquele odor, né, aquele mau odor, né, na oral, né, na cavidade oral, que é justamente um cheiro muito parecido com acetona. Então vai ter aquele hálito muito forte, né? E lembra muito aí, né, o cheiro da acetona mesmo. Então vai ter esse tipo, né, de diabetes que é chamado, né, de diabetes cetônica, e é muito importante a gente identificar, e muitas vezes sempre está associado com desnutrição, tá? Então o indivíduo muitas vezes quando chega no estágio de emergência, né, para um cuidado, ele já chega muitas vezes com uma desnutrição, chega com a desidratação e por isso apresenta, né, ali o diabetes cetônica, tá? Então a gente tem que ter esse olhar clínico aí, tá? Para poder fazer a avaliação dos sinais e sintomas. E aí a gente vai falar agora de nutrição e hidratação da pessoa idosa, que é muito importante, tá? Tanto para os distúrbios cardiovasculares, quanto para os distúrbios, né, do diabetes, tá? Mas vamos lá. Então, a nutrição da pessoa idosa, olha só, o envelhecimento está relacionado com alterações fisiológicas, certo? Com alterações fisiológicas que afetam a necessidade de vários nutrientes, tá? Alguns, né, fármacos também interferem na absorção de nutrientes. Então, muitas vezes, esse idoso ele já está fazendo uso de muitas medicações e que acaba interferindo no processo de absorção. É o que a gente chama aí de interação, né, alimentar, muitas vezes acaba interferindo. Alterações, né, na dentição que dificultam a mastigação e, né, de locomoção, tá? Um obstáculo, né, para a busca aí de alimento, certo? Então, muitas vezes esse idoso que mora sozinho acaba pensando, poxa, eu vou ter que levantar, vou ter que preparar meu alimento, então já meio que já não consegue fazer isso, né? No Brasil, ó, lembra, né, o especialista, é também frequente a interferência da questão financeira com os baixos valores das aposentadorias, a dificuldade de aquisição, né, de maior variedade alimentar, o que reduz as chances do indivíduo ter acesso a todos os nutrientes necessários. Então, pessoal, né, o idoso, muitas vezes, ele acaba, né, trabalhando toda a sua vida, chega no processo de aposentadoria e já tem aí doenças associadas no processo de envelhecimento. Então, ele vai ter que fazer ali a compra, né, vai ter que optar, né, vai fazer a compra de medicamentos ou manter, né, uma nutrição adequada. Então, muitas vezes, o medicamento vai ser muito mais ali, né, necessário do que a boa alimentação. E também sabemos que tem aí, né, os distratos, os maus tratos, na verdade, aí contra o idoso, que muitas vezes quem acaba cometendo é um próprio familiar e que retira aí, né, do idoso o benefício que o idoso tem, né, que é a sua aposentadoria, deixando o idoso, né, aí de certa forma sem uma assistência e sem uma nutrição adequada. Tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essa questão do abandono do idoso, sobre os direitos que o idoso ele tem. A gente vai falar em uma outra aula mais à frente, porque é muito importante a gente poder associar, pessoal, não é somente o sintoma que o idoso vai apresentar, mas a vivência daquele idoso e o porquê que aquele idoso apresenta tais sintomas. Porque muitas vezes quando a gente chega na unidade hospitalar, dar uma medicação, tá? Fazer ali um tratamento, né, medicamentoso naquele idoso, naquele momento, vai ajudá-lo. Mas o que vai resolver de fato é como esse idoso ele está vivendo. É o seu dia a dia que vai fazer a diferença, porque senão o que vai acontecer, ele vai voltar novamente, certo? E talvez até um pouco mais, né, com sintomas agravados, tá? Então, ó, fatores, né,
que influenciam na nutrição do idoso. A gente vai ter aí, ó, menor sensibilidade dos sentidos, visão, paladar e olfato, dificuldade na mastigação e na salivação, digestão mais lenta, prisão de ventre mais frequente, tá? Menor sensação de sede, solidão e internação, tá? Então, essa solidão muitas vezes acaba deixando o indivíduo, né, um pouco mais debilitado, maior frequência de doenças, ingestão de medicamentos. Pessoal, olha só, o idoso que ele não tem uma nutrição adequada acaba deixando o seu sistema imunológico debilitado e, consequentemente, doenças oportunistas, patologias também aí podem estar sendo desenvolvidas nesse momento, certo? Condutas práticas, ó, orientar para que faça 4 a 5 refeições por dia, oferecer pratos atrativos na sua apresentação, né, saladas, né, cortadas em pequenos pedaços, abundância aí de produtos lácteos, né, comer, né, acompanhado, alimentos, ó, devem ser cozidos, grelhados e assados, certo? Então tem que tomar esse cuidado aí, né, com o idoso, porque o idoso ele tem aí já a sua dificuldade muitas vezes na própria mastigação, já tem a questão da perda, né, da dentição, então aí tem que se ter um alimento adequado. Nutrição enteral, pessoal, é indicada quando a deglutição está dificultada ou é impossível, tá? Aí, tá? Se tiver esse processo da deglutição, certo? Tá complicado ou não consegue mesmo deglutir, não consegue, gente, ó, engolir. Então, aí, tá? É indicado a nutrição enteral. Aparelho digestivo não funciona adequadamente, então, nesse caso também, certo? Pode ser realizado, ó, por gotejamento contínuo, por bomba de infusão ou por força, né, da gravidade. Então, pode ser colocado aí nessa alimentação, essa nutrição enteral, mas isso vai precisar da orientação médica, certo? Se você for profissional que estiver atuante, né, na unidade hospitalar, você vai fazer o procedimento, mas quem vai fazer, né, justamente a prescrição, vai ser aí justamente a nutrição junto com, né, a equipe médica, certo? Complicações, né, em pacientes em uso de nutrição enteral. Intolerância digestiva, né, por aporte inadequado ou administração rápida, manifestando-se com vômitos, certo? Broncoaspiração, tá? A broncoaspiração tem que tomar muito cuidado, ó, é devido, né, ao uso contínuo da sonda nasogástrica, certo? E ineficiência dos esfíncteres esofágicos, culminando no mau funcionamento da sonda. Sempre, pessoal, ó, que o idoso estiver em uso contínuo de sonda, não colocá-lo em decúbito dorsal, tá? Certo? Se colocar em decúbito dorsal, isso pode facilitar ainda mais a broncoaspiração, certo? A gente vai ter aí, né, um dos cuidados nutricionais mais importantes com a pessoa idosa é a sua manutenção hídrica, tá? Então, fazer a ingestão hídrica, a ingestão de água mesmo, viu, gente? Ou se o indivíduo tiver, no caso aí, né, em nutrição enteral, fazer, né, vai ter a prescrição, tá? Para manter o indivíduo aí, né, com a sua manutenção hídrica ok, né, certa. Então, dentre as alterações sensoriais no envelhecimento está, né, a hipodipsia, diminuição do número e da sensibilidade de receptores corporais responsáveis pelo controle da sede. Então, nesse caso, pessoal, o idoso ele tem uma tendência maior a não fazer uso, né, justamente de água, não fazer a ingestão de líquido, muitas vezes porque ele perde essa sensação e aí acaba que não se importa em fazer, né, o uso aí de hidratação, né, líquida. Idoso não consegue expressar a sua sensação de sede devido a inúmeras causas como demência, tá? Afasia, né? Por não ter acesso ao líquido que deseja, por estar incapacitado, sozinho no domicílio, né? Comatoso, sedado. Então, muitas vezes esse idoso chega numa fase, né, que muitas vezes aí é associada a depressão, outras coisas, incapacidades, né, de locomoção, acaba interferindo, né, nessa, digamos assim, nessa expressão do idoso, né, estar com sede, certo? A desidratação é um dos 10 diagnósticos mais frequentes na hospitalização de idosos no Brasil.
Dentre os sintomas da desidratação, o idoso pode experimentar, né, tonturas, diminuição da produção de urina, olhos fundos, hipotensão. Olha só, pessoal, esse slide específico vai ajudar vocês a responder uma das questões da atividade que eu passei para vocês, tá certo? Então, preste atenção aqui, tá bom? Então, ó, vai ter toda a apresentação desses sintomas. Desenvolvimento ou defecção do trato urinário, justamente por não fazer, né, ingestão de líquido. A desidratação severa pode levar a câimbras musculares graves, que a gente chama aí de cãibra de nó, né? Que vai aí, acaba, quem já teve sabe que realmente é muito doloroso. Confusão mental, perda de consciência e possíveis aí convulsões, tá? Complicação da desidratação, né? Ocorre quando a perda de líquidos é superior ao aporte, né, a relação existente entre as entradas e as perdas corporais, produzem-se, né, através de pele, tá, pelo suor, né, são eliminados cerca de 500 ml por dia para cada grau, né, de subida da temperatura, né, as perdas aumentam de 1 litro, né, para cada 24 horas. A respiração, cerca de 500 ml nas 24 horas, né, se o idoso não apresentar dispneia. Então, olha só o quanto de líquido pode ser perdido. Então, de fato, a ingestão de líquido ela é muito importante. Mesmo para o idoso, que muitas vezes, né, tá ali no processo de sedentarismo, mesmo assim é importante, tá, a ingestão de líquido. Complicações aí da desidratação, a gente vai ter, né, na urina, né, que depende, ó, de certos medicamentos e múltiplas doenças. Ou seja, pessoal, tá? Esse processo de complicação vai se apresentar pela urina, tá? Os medicamentos podem interferir diretamente no processo de retenção de líquido, principalmente para indivíduos aí, né, que são hipertensos, então eles tomam a medicação e que acaba retendo muito líquido, e outras doenças também que pode ocorrer essa retenção de líquido aí. Aparelho digestivo, tá? Pode, né, tá sendo aí sofrer justamente por conta dos vômitos e pelo ânus por conta das fezes, tá? Então o indivíduo ele pode ser levado à desidratação por vomitar demais e perder ali, né, esses nutrientes do líquido, e pelo ânus se tiver, né, diarreia, pode estar tendo aí, né, uma desidratação. E outras aí, ó, drenagens, né, cirúrgicas, fístulas e etc, que pode estar levando o indivíduo a ter, né, o idoso a ter uma desidratação. Né? Nessa aula de hoje, certo, pessoal, é muito importante frisar, eu acho muito interessante frisar, que o idoso, ele precisa de uma atenção diferenciada. O idoso, ele precisa de um cuidado diferenciado. Uma atenção, um cuidado mesmo. Para você que está fazendo o curso técnico de enfermagem, possivelmente você pode estar trabalhando, né, na atuação, tá? No cuidado diretamente com o idoso. Se você trabalhar na unidade hospitalar, se quando vocês estiverem no estágio, vocês vão estar, né, atendendo ali muitas vezes o idoso. O idoso, ele tem peculiaridades, tá? Ele vai ter ali, né, os seus critérios de cuidados diferenciados e que vocês precisam se atentar. Outra coisa, pessoal, tá? É que vocês aí tem como exemplo, provavelmente aí na família de vocês, vocês começam a observar essas mudanças aí no processo de envelhecimento, que você vai notar essas características, né, na pele, na face, você vai notar na conduta desse idoso, você vai ver, né, que quanto mais o tempo vai passando, essas debilidades começam a se aumentar. E se o idoso não tiver um acompanhamento, certo? Com cuidado, com carinho, tá? Que não é somente o medicamento e tratamento medicamentoso que vai estar fazendo aí, né, o idoso se sentir melhor. Vai ser todo o cuidado familiar, toda a interação que esse idoso ele vem a ter, certo? Então, que fique aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. No mais, aguardo vocês na live na quarta-feira, certo? Para a gente comentar mais sobre esse assunto, sobre essa aula. Se por um acaso você assistiu essa aula e já passou a live, tá? Já passou o dia da live na semana aí, então fiquem tranquilos que vocês podem estar acompanhando essa live, que fica gravada, e eu posto lá no meu Instagram, no IGTV. Então pode ir lá, tá bom? Nos meus arquivos lá no IGTV que você vai ver, né, a live das atividades comentadas aqui sobre este assunto. Se você não me segue no Instagram, meu nome no Instagram tá lá, ó, Jamile dos Reis. Jamile com 2 L, tá?
e logo você vai me encontrar, porque o rosto aqui já tá lembrando, né? Então, pessoal, no mais, um cheiro pra vocês e até a próxima, viu? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.